aprender física. Meus queridos, quanta coisa para te contar em uma aula. Eu estava dando uma olhada na postura de vocês. É enxuta ela, como ela é rápida, de repente acaba a matéria assim. Eu fico preocupado que a gente tem uma base sólida, né, para ir bem no vestibular. E a tua apostila faz brotar coisas ali que eu gostaria que tu soubesse de onde vem. Pode ser questão de vestibular, saber de onde vem a encrenca. E eu também não fiz uma parte, não sei se o colega fez também, que é aquela parte inicial de mudança de unidade, de ir folheando a apostila, né? De repente, dependendo da dificuldade que tu tem, é importante a gente dar uma revisadinha nessa parte também. Mas hoje, nessas duas aulas, eu queria primeiro dar sequência naquela aula que a gente começou. Na primeira aula de cinemática eu te falei que em cinemática eu procuro descrever os movimentos. Tudo bem? Falei que referencial era o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Falei que posição era a distância do objeto até o referencial. Estar em movimento é quando o tempo passa e a posição do objeto se modifica em relação a determinado referencial. Estar em repouso é quando o tempo passa e a posição não se modifica em relação a determinado referencial. Trajetória é o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Ponto material é como a gente denomina o corpo cujas dimensões não interferem no fenômeno analisado. E corpo extenso é o nome que se dá ao corpo, ao objeto, cujas dimensões são importantes para o fenômeno analisado. Tudo bem até aqui? Os conceitos básicos de cinemática. Comentei contigo que tem grandezas escalares, que são fáceis de compreender, unidade e módulo já resolve, tudo bem? E tem grandezas mais delicadas, que são as vetoriais. As grandezas vetoriais precisam de 4 informações para ficarem claras: módulo, unidade, direção, que é uma linha imaginária, e sentido, para que lado da linha a coisa vai. Mostrei para vocês que tem grandezas que podem nos confundir, que ora a gente trata como escalar, ora como vetorial. Deslocamento é uma delas. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Porém, se eu falo deslocamento escalar, eu estou transformando isso numa grandeza escalar. Falamos de deslocamento escalar? Falamos, né? Outra coisa que também me preocupou um pouquinho é que quando eu fui dar uma olhada na apostila, a apostila sugeria para calcular a velocidade média usando a distância percorrida, algo que eu nunca vi. Então é uma coisa preocupante. Eu estou até para ver alguns vestibulares da região para ver se algum vestibular faz isso. Então tu vê, tem coisa na apostila que é realmente diferente dos livros de física adotados no mundo todo. Então é uma coisa meio cabreira, que a gente vai precisar discutir depois futuramente. A apostila, uma hora ela fala para colocar em cima ali na velocidade, isso aqui é deslocamento, né? Isso aqui é deslocamento escalar, né? A apostila uma hora escreve aqui em cima, distância percorrida. Aquilo me preocupou bastante. Mas assim, cara, então eu vou continuar a matéria a partir de velocidade média. Eu vou continuar assim com categoria, para que tu entenda de onde é que as coisas vêm. Para alguns de vocês essa aula pode ser um pouco além do esperado, porque eu vou falar muita coisa. Mas fiquem calmos, porque a gente vai exercitar bastante isso ainda. Então eu vou contar uma história um pouco longa agora para ti, mas fica tranquilo, depois a gente volta no beabá se for preciso e vai fazer a questão com bastante calma. Te contei, né, que o Galileu Galilei, quando inventou a ideia de velocidade, ele usava o coração como relógio, andando com as cabretinhas caminhando, beleza? O Galileu Galilei, o safado, não só conseguiu desenvolver a ideia de velocidade, como ele percebeu que dava de modificar essa ideia para uma coisa um pouco mais confortável em algumas situações. Vê se tu concorda com o que eu vou dizer. Velocidade o que é a variação da posição? Posição final menos posição inicial. O que é a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial, se tu está com um cronômetro na mão, vai ser sempre 0. Tu concorda comigo? Né? Se tu vai, aí tu liga o cronômetro. Então o tempo inicial é 0. Eu sempre posso ter um cronômetro na minha mão, né? Na mente, pelo menos, eu posso. Então eu sempre posso zerar o meu cronômetro. Por isso que eu posso chamar o delta, o T0 de 0. Só porque eu zerei o cronômetro. Está dividindo, passou multiplicando, a mentirinha que conforta, menos passa mais. A mentirinha que conforta e às vezes destrói. Modificando a maneira de escrever,
velocidade. Pensa comigo, o sujeito estava na posição 100 metros da pista de corrida. Quando começou a se deslocar com velocidade de 20 metros, que é isso? Que é um alienígena, cara. Quando começou a correr com velocidade de 5 metros por segundo. Se eu for montar essa equaçãozinha para esse sujeito, ficaria assim, né? Posição inicial 100, mais velocidade 5 vezes t, que é o tempo. Mas se esse cara começa a correr mais rápido, ou se cansa, começa a correr devagar no meio do caminho, aquela equação vira um lixo. Concorda comigo? Porque aquela equação está considerando que a velocidade do cara é sempre 5. Resumindo, essa equação aqui, ela só serve para movimento uniforme. Movimento uniforme. O que significa uniforme mesmo? O valor da velocidade é constante. O valor da velocidade é constante. Show de bola. Eu fico me perguntando, né, cara? Deve ter acontecido o mestre Galileu exibido com as suas previsões da previsão das cabritinhas caminhando, né? Um aluno mais maligno puxa uma pedra e taca nas cabritinhas. E quando o mestre exibido fala, elas estão na 15ª árvore, a gurizada começa a rir da cara do Galileu porque ele errou. Errou porque alguém fez as cabritinhas andarem mais rápido. Aceitável? Tudo bem? Galileu, revoltado com a situação, deve ter perdido muitas noites de sono. Eu preciso aprender a mapear a posição dos objetos, mesmo quando esses mudarem de velocidade, porque na natureza é assim, as coisas mudam de velocidade mesmo. Foi provavelmente algo parecido com isso que estimulou o Galileu a avançar nos seus estudos e criar uma ideia diferente da ideia de velocidade, a ideia de aceleração. A aceleração, como eu havia dito na aula anterior, é uma grandeza o que mesmo? Muito bem, vetorial. Obrigado pela participação. Aceleração. Eu falo isso, eu brinco com vocês porque eu percebo realmente que eu comecei a dar aula aqui na região agora há pouco tempo, e como o feedback é diferente. Em outros lugares a galera vem gritando junto na aula com a gente, às vezes até demais, né? Vocês às vezes estão quietinhos, eu fico um pouco preocupado. Mas não há de ser nada. O que será que a aceleração é? Porque velocidade é fácil, né? Como é que se interpreta 5 metros por segundo? A cada segundo a coisa anda 5 metros. Mas a aceleração, ela não vai medir a mudança da posição com o passar do tempo. A aceleração serve para medir a mudança da velocidade com o passar do tempo. Para ver se tu entende o que significa aceleração, eu vou criar uma situação prática aqui para a gente raciocinar. Aliás, como a aceleração vetorial é um pouco pesada da galera entender, no vestibular geralmente a gente só procura trabalhar com aceleração escalar. Não custa colocar aqui a palavra média, né? Tanto uma quanto a outra são média. Aceleração escalar média. Olha qual vai ser a mudança de aceleração para aceleração escalar média. A única mudança é que eu não estou preocupado com o caráter vetorial da velocidade de novo. Muito raro trabalhar com isso. Eu vou deduzir aí a fórmula da aceleração centrípeta através dessa ideia, futuramente, mas a gente vai usar mesmo na prática a aceleração escalar média. Para ver se tu consegue compreender o que é aceleração, eu vou fazer uma situação aqui. Imagine que tem uma rodovia qualquer aí e nós estamos acompanhando o movimento de um carro. Não é qualquer carro, não, é um New Beetle, como vocês podem perceber pelo design apoiado. Altos carros. No tempo zero, eu não sei o que estava acontecendo, eu só sei que ele estava na posição de 200 metros. Senhor, as rodovias não são em quilômetros, não incomoda, cara. É a minha rodovia e aí, né? Mas eu sei que no tempo de 1 segundo, esse cara tinha uma certa velocidade, uma velocidade de 6 metros por segundo. E 3 segundos depois do início do movimento, de maneira mágica, eu sei que a velocidade do cara era 14 metros por segundo. Usando essa ideia de aceleração escalar média, dá ou não dá para a
aceleração dele, supondo que ela era constante a todo momento? Tranquilo, né? Vamos ver. A aceleração é a variação da velocidade, final menos inicial. Variação do tempo, final menos inicial. Qual era a velocidade final do carrinho? 14, muito obrigado. Inicialmente 6, tempo final da observação. 3 segundos, tempo inicial 1 segundo. Subtraindo temos 8 dividido por 2. Isso aqui em cima é uma velocidade em metros por segundo. Embaixo é tempo em segundo. 8 dividido por 2 é uma matemática profunda? 4. E metros por segundo dividido por segundo, dá para fazer a divisão de fração, né? Metros por segundo ao quadrado. O que significa dizer que a aceleração daquele New Beetle era 4 metros por segundo ao quadrado? Será que é correto afirmar que a cada segundo ele anda 4 metros? Não, né? Senão seria velocidade, só faltava ter a mesma interpretação da velocidade. Aí o Galileu ia ser um babaca, inventar uma grandeza nova que é a mesma coisa que velocidade. Então, por favor, não cometam o erro clássico. O erro clássico é a galera achar que aquilo ali é 4 metros a cada segundo. Um absurdo. Para que serve a velocidade, então? O que está mudando 4 a cada segundo, então, se não é a posição? Só pode ser a velocidade, a aceleração mede a mudança da velocidade. 4 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo que passa, a velocidade da coisa aumenta 4. E não é de supetão assim, passou um segundo aumentando, não. Vai aumentando paulatinamente, a cada segundo aumenta um pouquinho. Então vai, quero ver se tu entendeu. Qual era a velocidade aqui? Muito bem, aumentou 4 em 1 segundo, 10. Deixa eu ver se bateu. Ah, bateu. E aqui, então qual era a velocidade inicial do móvel? Muito bem. Tu conseguindo completar isso comigo, tu me mostra que tu tem noção do que é aceleração. É maravilhoso, ótimo, vai me ajudar bastante. Então tu vê, né, cara? Antes as coisas estavam andando com velocidade constante pra gente, a equaçãozinha estava até bobinha, olha só que equação bonitinha, tranquilinha de resolver. Só que aí o menino dá uma pedrada nas cabritinhas, a cabritinha sai correndo, o Galileu fica puto da cara e tenta inventar uma forma para acompanhar a mudança da velocidade dos objetos. E o bicho vai lá e resolve encrenca. Cria a ideia de aceleração, que hoje é fundamental na física. Mas o objetivo do Galileu, o objetivo primordial, não era descobrir a mudança da velocidade, era descobrir aonde as cabritinhas estavam no passar do tempo. Eu cheguei a fazer na aula passada aquela questão famosa do cara andar uma distância com uma velocidade e outra distância com outra velocidade e pedir a velocidade média. Cheguei a fazer esse exemplo para vocês. Lá eu comentei o seguinte, ó, velocidade média não é a média das velocidades. Certo? A menos que o sujeito fique o mesmo tempo numa velocidade e o mesmo tempo em outra. Nesse caso, em que a velocidade está variando uniformemente, a gente pode usar como velocidade média a média das velocidades. Então eu te pergunto uma coisa, se o cara partiu com 2 metros por segundo e chegou com 6 metros por segundo nesse trecho, seria o mesmo que ele andar o trecho todo com que velocidade constante? Deixa eu ver. Se tu tirou um 2 numa prova e um 6 em outra, 6 mais 2 é 8, dividido para 2, 4 vai no boletim com parte comigo. Esse cara completaria essa distância aqui que ele andou de 0 segundos até 1 segundo, exatamente no mesmo tempo, se ele usasse a velocidade média de 4 metros por segundo. Então, entre 0 e 1 segundo, a velocidade média foi 4 metros por segundo. Eu sempre posso usar a média das velocidades como velocidade média? Acabei de comentar que não. Eu só fiz essa pergunta idiota para ver se estava acordado. Acabei de comentar que não. Em movimento uniformemente variado, sim. Peraí, daqui para cá passou quanto tempo? 1 segundo. Se o cara tem uma velocidade média de 4 metros por segundo, quanto que ele andou? 4 metros. 4 metros por segundo e 1 segundo, 4 metros. Aceitável? Aonde ele parou então? Muito obrigado pela participação. Parabéns, 6 mais 10, 16 dividido 8. A velocidade, fica legal, eu nem perguntei nada, foi uma conexão, ela sacou o que eu estou querendo dizer. 8 metros por segundo e 1 segundo, anda quanto? 8 metros, né? 8 metros em cima do 204, 200 e... aceitável? Eu estou fazendo na raça, tá vendo? Eu não estou te mostrando como é que se calcula isso, estou fazendo na raça. Último, de 10 para
vestibular que não dá tabela periódica, não dá fórmula nenhuma, que tem engenheiro formado que tenta fazer o vestibular e toma pau. Não entendi, professor. O cara se formou, fez 5 anos de engenharia, aí pensou, mas eu queria ter o diploma do ITA. Aí ele vai fazer o vestibular com o ITA, né? Sou engenheiro e pau, não passa. A galera que faz ITA geralmente sai ganhando o salário inicial 10 mil por mês. Isso há uns 10 anos atrás, hoje deve dar um pouco mais, certo? O legal de fazer o ITA é que tu ganha soldo, né? Claro, todo dia, bom dia senhor, é militar o negócio, né? Mas tu sai de lá com a vida ganha. Loucura. Ô galerinha, eu vou fazer essa questão do ITA para vocês. Eu vou deduzir para ti a equação horária da posição, certo? A equação que brotou na tua apostila lá. Vamos ver de onde é que ela veio. Para que tu consiga compreender a minha dedução, eu primeiro preciso te mostrar uma propriedade que o Galileu percebeu. Vê se tu concorda comigo. Imagina que eu faço um gráfico da velocidade de um sujeito com o passar do tempo. E esse sujeito está andando com a velocidade constante de 10 metros por segundo. E ele fica nessa situação durante 6 segundos. Quanto que esse sujeito andou? 10 metros por segundo durante 6 segundos. 60, obrigado amigo. A gente poderia ter jogado aqui, né? A gente poderia ter jogado ali 10, 6 dividido para multiplicando 60. Agora eu pergunto, e a área dessa figura aqui? Como é que calcula a área de um retângulo? Obrigado amigo. Base vezes a altura, quanto é que é a base? E a altura? Caramba, deu 60. Será que foi uma coincidência? Não, né? É uma propriedade. É uma propriedade do gráfico velocidade versus tempo. Eu duvido que tu faça um vestibular no final desse ano, em algum momento o cara não te coloque um gráfico velocidade versus tempo e não te pergunte quanto o sujeito andou. Aí tu calcula a área do gráfico e descobre quanto ele andou. Então, uma propriedade importante é essa. No gráfico velocidade versus tempo, não importa qual é a cara do gráfico, o gráfico pode ser do mal, assim. Se tu calcula essa área, fica tranquilo, não precisa calcular essa área. Se tu calcular essa área, tu obtém o quanto o sujeito andou. A gente bota um N em cima do igual para dizer que é numericamente igual. Numericamente igual porque se eu fosse fazer essa distância vezes essa, não ia dar a unidade correta, né? Se eu fosse fazer um centímetro aqui, ia dar centímetro quadrado, e a velocidade e a distância é só em metro, né? Por isso que a gente diz que é numericamente igual. Então olha só, olha que filho da mãe do Galileu, cara, me revolta com isso, como é que consegue fazer isso em 1600 e pouco? Ele pensou assim, pô, se as cabritinhas estão mudando de velocidade, eu posso fazer um gráfico genérico para isso, um gráfico velocidade versus tempo. E se eu calcular a área desse gráfico, eu vou estar descobrindo quantas cabritinhas andaram, e assim eu vou conseguir saber onde é que elas chegaram. Olha só o que o cara fez, olha só o que o cara fez. Eu vou fazer um gráfico velocidade versus tempo genérico, sem valores, um gráfico velocidade versus tempo genérico, sem valores, e nós vamos calcular a área desse gráfico. Vê se tu aceita essa ideia. Velocidade versus tempo. O cara sai com uma certa velocidade V0 e vai aumentando de velocidade, sempre na mesma cadência, por isso que a gente chama esse movimento de uniformemente variável. E depois de um certo tempo, ele atinge uma nova velocidade V. Tu concorda que esse gráfico serve para qualquer cara do mundo que está aumentando de velocidade uniformemente? Aceitas que esse gráfico ele fica honesto para qualquer sujeito do mundo que partiu de uma velocidade e está aumentando uniformemente de velocidade? Se eu calcular essa área, o que eu vou obter? O quanto o sujeito andou, não é isso? Legal. Então, o quanto ele andou é a área do gráfico. Que figura é essa aí? Como é que a gente chama essa figura aqui? Muito bem, garoto, trapézio. Eu vou dar uma girada no trapézio, porque geralmente é assim que a gente vê um trapézio, né? Essa parte maior aqui, ó, é o tamanho V. Essa parte menor, eu girei, tá vendo?
e da velocidade. V de velocidade. Tranquilo? Ah, agora eu posso eliminar aquele V chato ali, ó. Aquele V que está me deixando incomodado. Eu posso trocar esse V por quê? V0 mais A vezes T, honesto, né? Mais V0 vezes T sobre 2. Tá quase, meu querido. Quanto é que é V0 mais V0? 2V0, obrigado. Só que está multiplicando pelo tempo, tá vendo? V0 mais V0, 2V0, vezes T, 2V0T, mais A vezes T, AT ao quadrado. Tudo isso sobre delta D é igual. Eu posso dividir isso por 2 e dividir isso por 2 também, né? V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2 não dá para dividir. O que é delta D? Final menos inicial. E aí eu vou pegar o cara que está subtraindo, vou passar para o outro lado somando. Safinho. Essa é uma questão que caiu no Twitter. Só que, como eu te disse, não tem formulário, não tem nada. Terias que esboçar esse gráfico, saber que calculando a área gera o quanto andou. Aí, uma hora eu ia precisar da equação horária da velocidade, tu ia ter que pegar a fórmula da aceleração e dar uma modificadinha nela, ou já fazer ela brotar na prova, né, sem problema nenhum, substituiu ali, mais um pouquinho de algebrismo, matou uma das questões foda que caiu nessa época. Dedução de equação horária da posição. Ah, não é possível que isso dá certo, né, cara? Não é possível, o cara fez isso em 1600, tem que dar errado essa merda, não é possível. Vou testar. Vamos montar essa equação horária para o nosso Blue Beetle? Como é que vai ficar a equação horária para o nosso Blue Beetle? Ele saiu da onde? 200 metros. Que velocidade inicial ele tinha? 2 vezes T. E qual era a aceleração do carro? 4. 4 dividido para 2? 2. Então eu montei a equação. Se o Galileu tiver certo, tu bota qualquer tempo aí e vai dar a posição do carro. Vamos tentar? Vamos botar 2 segundos ali? 2 vezes 2? Guarda 4 quilos para mim, por favor. 2 vezes 2? 2 vezes 4? 8. Com aqueles 4 quilos que tu guardou para mim? 12 mais 200? Puta que pariu, o Galileu é foda. O Galileu é foda, porque ele fez isso em 1600 e pouco e não tinha equaçãozinha mais, menos, era tudo escrito em italiano arcaico, já que ele é do que hoje é a região que hoje é Itália. Meu Deus, eu sou só um repetidor, tá? Eu não sei, eu não criei nada disso. Foda são os caras que criaram, eu só fiquei treinando isso. Eu lembro que para eu aprender essa dedução, eu tive que ver fazer, aí em casa, vou fazer, cheguei em casa e creu, arrumei, não consegui, travei. Aí eu fiquei puto, fui lá, olhei de novo, tentei, não rolou, a terceira vez eu consegui. E aí, depois disso, eu pegava o guardanapo em algum lugar, fazia e saiu, fechou. Ou seja, né, se tu treinar isso, tu pode ir para um nível de física que poucas pessoas chegaram. Se tu começar a treinar, inclusive, a dedução das formas, aí tu vai detonar. Aí teu salário vai subir, pode ter certeza. Se tu realmente acredita que eu vou deixar ganhar mais dinheiro, isso? Não, é que tu fazer isso bomba teu cérebro fica musculoso, e pessoas com cérebro musculoso trabalham menos e ganham mais. É isso. Não
essa equação? Quando que essa equação falharia? Beleza, garoto? Antes a velocidade mudava, aí avacalhava naquela equação ali. Agora eu me baseei no fato do cara estar acelerando uniformemente, né? Basta ele começar a acelerar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, já bom. E aí fica tranquilo, é só na faculdade que nós vamos trabalhar situações mais bizarras do que essa, certo? Outra equação, eu não resisto. Outra questão do ITA famosa. Deduza a equação de Torricelli. É aberta, tá? Não tem, é uma folha que deduz a equação de Torricelli, te arromba. Torricelli, para quem não sabe, era aluno de Galileu, estava lá naquele bosque. Talvez tenha sido ele que jogou a pedrinha. Eu acho que foi ele, cheira safado. Então, é possível que, depois de algumas aulas dessa, o mestre todo bobo, né, mostrando para o gurizada que mesmo que as cabritinhas mudassem de velocidade, ele conseguiria determinar a posição delas. Já tinha mostrado para os alunos também a famosa equação horária da velocidade. E, obviamente, Galileu era um cara bom em matemática básica, já que ele fez tudo isso. Ele devia ensinar para os discípulos dele, né? Hoje a gente chama de aluno, na época era discípulo. Ele deveria ensinar para os discípulos dele que sistemas de equações, claro, tudo em italiano arcaico, né? Tudo escrito, não tinha sinalzinho igual, sinalzinho de mais, são coisas modernas, mais modernas, né? 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Não tem aquele sisteminha de equação x mais y igual a tanto, 2x menos 3y igual a tanto. Como é que resolve aquele sisteminha? Isola numa, substitui na outra, não é? Técnica da substituição. Tudo bem para vocês? Isola uma letrinha numa, substitui na outra. E qual era o problema para Galileu? O problema para Galileu demonstrar essas equações era o tempo, né? Hoje o cara tem um cronômetro digital. Na época Galileu usava a coração como relógio, ou sei lá, um balde com água e um furo, aí contava a passagem do tempo com as gotas de água caindo. Era uma encrenca medir o tempo. E olha que legal, tem tempo nessa equação e tem tempo nessa também, né? Pô, Torricelli teve a seguinte ideia: eu vou isolar numa e vou substituir na outra. Assim eu vou cancelar o tempo da equação. Assim eu vou criar uma equação que não envolve o tempo. Assim eu não vou sofrer tanto, teoricamente, para resolver alguns tipos de problema. Vamos ver então como é que seria essa segunda questão do ITA, essa questão ninja, para deduzir a equação horária a equação de Torricelli. Me ajuda, por favor. Vamos isolar o tempo aqui. Mais V0 passa para lá, menos V0. E a aceleração está multiplicando, passa dividindo. Isolei numa. Agora eu vou substituir nessa, só para ver o que vai dar. Posso pegar a partir daqui, né? Daqui para cá eu só fiz D menos D0, menos passar mais. Para economizar nossas vidas, eu vou começar a partir daqui. Delta D é igual V0 vezes o tempo. Quem que eu vou colocar no lugar do tempo? Obrigado pela participação, eu fico todo bobo. Mais A sobre 2, tempo ao quadrado. Quem é que vem no tempo? Ao quadrado. Delta D é igual. Sim. V0 vezes V. V0 vezes V0. Aceitável? Mais A sobre 2, A ao quadrado embaixo. Isso aqui é um perigo, né? É claro que eu não acredito que alguém
passa multiplicando e para finalizar, menos passa mais. Isso é finito. Equação, como é o nome dessa equação? Equação de Torricelli. Meus queridos, a notícia boa é que o nosso formulário da cinemática está finalizado. Tudo o que tiver de cinemática para ser resolvido a partir de hoje, ou eu vou usar a equação horária da posição, que nós deduzimos a partir do gráfico da velocidade versus tempo, a equação horária da velocidade, que na verdade é a própria definição de aceleração transformada, e a equação de Torricelli. Agora pode vir encrenca. Pode vir que nós vamos destruir, usando só essas três equações, que é o que tu vai ter no vestibular. Que é o que tu vai ter no vestibular para matar as questões. Agora eu não fico tão agoniado, porque quando eu folhei a apostila, eu quase tive uma síncope nervosa, as formas brotaram do além. Se tu quiser ser bom em física, é fundamental tu saber onde é que nasceu aquela fórmula, saber as limitações dela. Por exemplo,